Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade nós estaremos substituindo o evangelista Gaspar Gonzaga, que estará fazendo a pré-aula desta semana. Grato a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero ser aqui grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Jean Ferreira Figueiredo, também o pastor ali em Campos Belo, o pastor Gilvan Claro, também o professor Orival, que é o comentarista deste trimestre. Nós estamos no segundo trimestre deste ano e nós estamos estudando sobre o legado dos patriarcas para a igreja do século XXI. O Espírito Santo e a renovação da igreja através do exemplo de vida dos patriarcas. Nós sabemos que nós temos muito a aprender com esses homens de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, trouxe este tema até o nosso comentarista, que é o professor Lorival, para nós estarmos estudando e trazendo para as nossas vidas o que o Espírito Santo, conforme aqui mesmo diz, o que o Espírito Santo quer nos ensinar através da vida desses homens de Deus. Desses homens que, conforme nós vamos ver aqui hoje, andaram com Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que nós, enquanto cristãos, devemos ter esta vontade de nutrir este relacionamento com Deus. Para que este relacionamento? Para que possamos ser cheios do Espírito Santo. A leitura diária de terça-feira está em Hebreus, no capítulo 11, versículos 5 e 6. Viver pela fé em Deus. Observe aqui que o nosso comentarista ele colocou viver pela fé em Deus. Não viver pela fé no político, não viver pela fé em um partido político, não viver pela fé no pastor, não viver pela fé em seu esposo ou na sua esposa, no seu pai ou na sua mãe ou no seu filho, viver pela fé em Deus. Nós vimos aqui que ele foi bem enfático em dizer aonde a nossa fé ela deve estar alicerçada. A nossa fé ela deve estar alicerçada em Deus, porque é Ele quem, conforme a Bíblia diz, que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então, a nossa fé está naquele que fez o universo. A nossa fé está naquele que nos conhece. A nossa fé está naquele que nos gerou, que nos formou no ventre da nossa mãe. Conforme o salmista vai escrever que o Senhor, ele teceu-nos. E nós sabemos que ele nos conhece. Então, a nossa fé é em Deus. Porque ele nos criou. Vamos para a Bíblia Sagrada, Hebreus, o capítulo é o de número 11. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 5 e 6 está escrito: Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara, melhor dizendo, a Deus. De que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia está dizendo aqui, no versículo 5, diz que pela fé Enoque foi transladado. Nós estaremos estudando na lição de número 2, Enoque, tipo do arrebatamento da igreja. Enoque, ele não foi como quando Elias foi tomado, né? Houve todo ali aquela... ele vai dizer, olha, se você me ver ser tomado, então houve ali uma ação de Deus, e a Bíblia deixou relatada essa ação que aconteceu. Mas aqui, na vida de Enoque, não, ele simplesmente
não foi mais encontrado. Ele simplesmente não foi mais achado. Por quê? Porque ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Observe que aqui o escritor aos Hebreus, que não é mencionado aqui quem é o autor, Martinho Lutero até vai dizer que foi Apolo, provavelmente foi Apolo, e outros vão falar que foi Priscila, outros vão supor que foi Paulo, ou até mesmo Barnabé, mas não está escrito aqui na Bíblia quem é o autor que transcreveu, que escreveu, porque o autor da palavra de Deus nós sabemos que é o Espírito Santo, mas aqui não deixou como Paulo escreveu as cartas, nós sabemos que foi Paulo que através do Espírito Santo escreveu, mas o livro não deixa registrado o nome do autor aos Hebreus. Então aqui, mas o autor aos Hebreus, cheio do Espírito Santo, ele deixa aqui relatado que Enoque, ele fora transladado não só porque andou com Deus. Ora, uma pessoa ela pode andar comigo. Eu vou usar um exemplo aqui. Na minha marcenaria, eu posso ter lá um funcionário que vai andar comigo, mas esse funcionário ele pode não me agradar, porque às vezes ele não chega no horário, ou às vezes não faz o serviço que é para ser feito do jeito que é. Às vezes eu passo um serviço para fazer e ele faz de qualquer maneira. Às vezes eu passo um serviço para fazer, ele tem um horário de chegar, ele tem um horário de ir embora, mas às vezes ele não se preocupa em chegar no horário. Então esse funcionário ele vai andar comigo, eu vou sair para as vantagens e esse funcionário ele vai andar comigo, mas ele não está me agradando como um funcionário. Então aqui o escritor ele está dizendo assim, olha, Enoque ele foi transladado não só porque ele andou com Deus, mas porque ele agradou a Deus. Observe que são duas coisas que andam junto, andar e agradar. Enoque não só andou com Deus, ele agradava a Deus. Ou seja, ele fazia aquilo que Deus lhe determinava para fazer. Ele era obediente a Deus. Ele tinha uma fidelidade a Deus. Ele não só andava, mas ele procurava agradar. Senhor, isso aqui te agrada? Senhor, nós temos que ter essa preocupação de pensar, isso aqui vai agradar a Deus? Tudo me é lícito, mas me convém fazer isso? Eu estou andando com Deus, mas agrada a Deus eu fazer determinada coisa? Nós temos que nos perguntar isso, porque nós falamos que andamos com Deus, até porque a Bíblia diz, aqui está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Eu e você, nós cremos em Deus, por isso andamos com Deus, mas nós agradamos a Deus? Então nós temos que ter essa preocupação, não é só andar com Deus, porque às vezes o andar com Deus é aquilo que foi pregado. Deixa eu abrir um parênteses. Na nossa 11ª, o Madenac, que foi uma bênção. Deus derramou da sua misericórdia sobre nós, batismos com o Espírito Santo, cura divina, eu creio, salvação de almas, que é o maior milagre que pode existir. Deus operou milagres na nossa 11ª, o Madenac. Foi uma bênção. Fecha aspas, fecha aí o parênteses aí. Mas ali nós aprendemos, né? Porque às vezes andar com Deus pode ser, eu estou aqui de terno, né? Gravata, os irmãos vão olhar para mim e vai falar, o irmão Edson Newton, ele anda com Deus, mas eu agrado a Deus? Nós podemos olhar para determinada pessoa e pela postura dela, nós vamos olhar e falar, fulano anda com Deus, mas será que ele agrada a Deus? Porque essas duas coisas têm que andar juntas. Andar e agradar. Enoque ele foi transladado, ele foi tomado porque ele andava e agradava a Deus. E há muitas maneiras de nós agradarmos a Deus, mas uma das maneiras de nós agradarmos a Deus é nós agirmos com fidelidade ao nosso chamado, é nós agirmos com fidelidade à confiança que foi colocada em nós, é nós sermos crentes fiéis ao nosso Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim para me poder fazer a tua obra. Eu quero agradar ao Senhor, não só andar, mas eu quero agradar também ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor presidente. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os vices-pastores e suas respectivas famílias. Que Deus possa continuar abençoando. Deus abençoe a você, aluno. Deus abençoe a você, professor. Que o Senhor lhe dê graça e sabedoria para ministrar a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. A paz do Senhor.